Olá pessoal, estou aqui avisando que eu estou refazendo esse remake. Eu nem avisei nem nada aqui porque a empresa que tem o direito de no Kyojin bloqueou os vídeos entre o primeiro e o último vídeo. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto eu acho também foram tudo bloqueado. Não tem mais nem existência desses vídeos. Aí eu tive que remover e vou fazer esse remake para ver se dá um jeito aí, que ele tá tudo do começo com o roteiro, eu corrigindo um monte de fundo de roteiro. Espero que isso não aconteça de novo. E é isso, e bora pro vídeo. A história começa quando Madara revive na quarta grande guerra ninja, onde Madara tinha vindo a acabar de viver e estava frente a frente com os 9 bijus e toda a linha Shinobi. Assim como na história original, Madara levaria uma surra razoavelmente boa dos bijus caudas. Então Madara retornaria para perto de Zetsu Branco, onde Zetsu lhe entregaria um dos seus Rinegans, e então Madara implanta em um dos seus olhos. Madara então tenta invocar Gedo Manzo, mas no processo, ao invés de Gedo Manzo aparecer, aparece um tipo de portal. Madara, ao ver o portal, se pergunta o que é aquilo. Então, em alguns instantes, um tipo de corrente começa a ir em sua direção. Madara até tenta se esquivar e evitar a corrente, mas tudo é inútil. A corrente o agarra e o puxa. Madara ainda tenta usar o Susanoo para se segurar, mas é inútil. Então a corrente o arrasta para o portal. Ao percorrer pelo portal, Madara apaga. Enquanto Madara estava dentro do portal, efeitos climáticos começariam a aparecer. E enquanto percorria isso, Madara começa a diminuir de tamanho, até ficar a uma criança. Ao fim do túnel do portal, uma luz haveria a aparecer. Madara veria a cair em um céu chuvoso de um mundo desconhecido. Sua queda seria longa. O portal apareceria muito longe do chão. 3 homens que passavam pelaquela floresta fria, com uma garota desmaiada em mãos, veria um ser cair do céu ao chão, na sua frente. Todos os homens que estavam presentes se impressionariam. Ao se aproximar, veriam que era um garoto de pele branca e cabelos escuros. Os 3 homens começariam a discutir entre si. Será se ele é uma entidade, um bruxo ou algum feiticeiro? Não, olha, só ele é só apenas uma criança. Será que o deixamos ele aí? Não. Melhor levarmos juntos. Quando acordar, falamos com ele para ver se ele serve para alguma coisa. Se não, botamos eles para ir embora. Então os 3 homens levam o garoto de cabelos pretos, que era Madara, junto com a outra garota, para o esconderijo em uma cabana no meio da floresta. Lá eles amarrariam os 2. Madara, ao acordar, só veria um teto, com os olhos meio embaçados. A única coisa que Madara se lembraria era lembranças com memórias vagas da sua infância. Ao vir de algumas imagens, uma voz na escuridão falando o que parecia ser seu nome. Madara, Madara. Então, depois de toda essa alucinação, ele escutaria algumas vozes falando sobre vender uma tal garota e se realmente teria como vendê-la. Madara começa a se perguntar quem é essa tal garota, e ainda com os olhos meio embaçados, ao olhar para o lado, veria uma garota em choque, com os olhos meio sem vida, e logo percebe-se que ele está amarrado junto com ela. Os sequestradores perceberiam que o garoto teria acordado e falariam: olha, quem acordou. Fala, garotinho, quem é você? Madara, ainda meio confuso com tudo e com a pergunta dele, com 1 minuto de silêncio, fala: acho que meu nome é Madara Uchiha ou alguma coisa assim. Os homens que estavam com ele dariam risadas falando: você se esqueceu do nome? Não vai dizer que perdeu a memória. Então Madara fala meio confuso ainda: acho que sim. Madara, ao resolver olhar para a garota ao seu lado novamente, desperta uma imensa agonia em seu peito. Então pergunta aos sequestradores quem é a garota e por que ela está em choque. Os homens, ao olhar nos olhos confusos de Madara, responde com toda tranquilidade: ah, ela é só uma mercadoria, nada mais que isso. E o porquê ela tá em choque
Deve ser porque nós matamos os pais dela, na frente dela. Depois de tais palavras, Madara teria mais alucinações de pessoas morrendo em sua frente, em guerras. E de algum jeito, ele se identificou com a garota que estava ali, que o levou a despertar um profundo sentimento de ódio e raiva dentro de si. Os homens, agora vistos como sequestradores ao olhar de Madara, faria novamente. Ela é uma oriental. Ela vai valer um bom preço, já que estão extintos. Então o outro sequestrador responde: mas o pai dela não era oriental. Ela é mestiça. Será que ela realmente vai valer um bom preço? Então o segundo sequestrador responde: droga, mas quem era realmente valiosa era a mãe. Mas você foi descuidado e a matou. Então o outro responde: não tive escolha, aquela maldita que resistiu. Enquanto os sequestradores falavam da menina como mercadoria, Madara continua a ter mais alucinações e ainda mais olhos sobre aqueles homens, até perceber que a corda que o amarrava não era tão forte assim, que ele podia se desamarrar facilmente. O que salvou os homens que estavam na frente de Madara de matá-los e salvar aquela garota é um ser misterioso que bate na porta da cabana. Quando um dos sequestradores vai olhar, era um garoto. E tudo ocorre como na história original. O garoto mata o primeiro sequestrador e depois o outro junto. A garota, ao observar o garoto matar os sequestradores, toma a consciência de volta. Madara ficaria sem entender e surpreso. Eren, ao ir libertá-los, fala: eu não sabia que Mikasa tinha um irmão. Meu pai não falou nada. E sim, meu nome é Eren. Sou o filho do Dr. Jäger. Vou soltar Mikasa primeiro, depois eu te solto. Madara responde: não preciso de sua ajuda. Consigo me soltar sozinho. Então ele se solta. Madara olha para Mikasa e pergunta: eu realmente sou seu irmão? Mikasa responde que nunca o tinha visto antes. Eren pergunta se ele perdeu as memórias ou algo assim. Então Madara responde: eu acho que sim, não me lembro de nada, só algumas alucinações. Mikasa fala para eles dois que havia 3 sequestradores quando foi capturada. O terceiro sequestrador veria aparecer, daria um chute em Eren e depois o agarraria pelo cabelo, ou perguntando se foi ele que matou seus companheiros. Assim como na história original, Eren ficaria falando que eles dois têm que lutar. Madara, ao observar aquilo, pega a faca que estava em sua frente, a levanta Mikasa e põe a faca em suas mãos e fala bem baixo no seu ouvido: mate-o, você tem que vingá-los, os seus pais. Orgulhe sua família com o mesmo troco. Depois de Madara falar tais palavras, o corpo dela tinha parado de tremer. Sem pensar 2 vezes, partiria para cima do sequestrador, o matando. Ao anoitecer, os 3 estavam ao lado de fora, levando bronca do pai. Depois disso, ele vai falar com Madara, o perguntando por que ele foi sequestrado. Madara fala que não soube o motivo, porque ele não se lembra de nada. A única coisa que se lembra é de pessoas que chamavam de pai e mãe nas alucinações, sendo mortos por pessoas que eram chamadas Senjus numa guerra, e que era só isso. O pai do Eren começa a se perguntar se ele também veio de fora das muralhas, mas talvez não, porque ele nunca ouviu falar de um país ou raça chamada Senju. Então o pai do Eren logo depois vai falar com Mikasa, a perguntando se ela se lembra dele. Então, assim como na história, ela falaria se lamentando e perguntando aonde ela devia ir, já que não tem mais casa. Eren dá a ela o seu cachepô. O Dr. Jäger toma a decisão e chama Madara e Mikasa para viver junto com a família dele, os dizendo que eles já sofreram muito. Então Mikasa e Madara, muito emocionados, aceitam viver juntos com eles. Tempos se passariam. Eren estava a descansar debaixo de uma relaxante árvore e flores
ao seu redor. Um sonho muito esquisito. Então ele se acorda com Madara e Mikasa o chamando para ir embora, já que estava na hora de voltar. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do remake. Se vocês querem continuação, aqui é a meta de 50 likes. Não bater 50 likes não. Se bater os 50 daqui a 3 anos, eu continuo. Mas não bater mais nunca, eu também continuo nunca. É assim. E se você chegar aqui significa que vocês gostaram, então deixe seu like, compartilhe com seu amigo. Também gosto desse tipo de conteúdo. Passa no canal parceiro, que é Gênero Infinity Animes. E vai estar no card na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.